Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, uma retomada dos conteúdos que nós trabalhamos para a nossa primeira avaliação. Essa nossa primeira avaliação vai acontecer no formato EAD. É importante você lembrar, se você já desenvolveu as atividades, já fez aquela boa e velha retomada dos conteúdos, para você se sentir bem preparado para a nossa avaliação. Nossa avaliação vai ser na segunda-feira. E é importante também que você não hesite, não deixe de perguntar e colocar os seus comentários na aula de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, à medida que a aula encerrar, eu vou respondendo as dúvidas de vocês. Não fique com dúvida para a prova que vai ser na segunda-feira. Tudo bem? Mas antes de iniciarmos, eu tenho uma pergunta para vocês. Será que você já fez aquela boa retomada do conteúdo? E também, será que você já desenvolveu as atividades do capítulo? Se você não desenvolveu, essa é uma oportunidade que você tem de retomar o conteúdo e voltar no seu capítulo e desenvolver essas atividades. Lembrando que o conteúdo que nós vamos trabalhar na nossa prova é o sistema digestório, apenas ele. Então, o nosso capítulo, tá? Nós temos que observar apenas o sistema digestório e as páginas que eu coloquei para vocês. Tranquilo? Mas para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma correção dessas atividades. Por isso a importância de você retornar e dar uma olhadinha se você já concluiu. Beleza? Vamos lá! Na página 96, nós tínhamos lá o conhecimento em ação. Né? Número 1. Identifique as principais vitaminas de acordo com as funções apresentadas a seguir. Letra A. São encontradas no leite, na carne, nos cereais integrais, nos ovos e auxiliam a liberação de energia para o corpo. Então, que vitamina seria essa? A vitamina que nós temos representada aí é a vitamina B12, certo? Letra B. Estou no espinafre, na azeitona e atuo retardando o envelhecimento. Então, essa vitamina da letra B seria a vitamina E, certo? Letra C. Em grande quantidade nos frutos cítricos, mantenham a saúde bucal. Então, quem é a vitamina que é responsável pela saúde bucal? E na ausência dela, inclusive, a gente tem uma doença chamada de escorbuto, que é a inflamação da gengiva, né? É a vitamina C. D. Auxilia a visão normal e só encontrada nas folhas verdes, nas cenouras e nos ovos. Então, na letra D, nós temos a vitamina A, né? Que é a vitamina que faz bem para a vista. Letra E. Sou responsável pelos ossos, dentes fortes, encontrada principalmente no leite e nos seus derivados. Aí nós temos a vitamina D, que é aquela que a gente precisa, inclusive, né? Aí nós temos a vitamina D, que é aquela que a gente precisa, inclusive, né, da radiação solar para que ela seja assimilada. Então, essa é a vitamina que a gente precisa tomar um pouquinho de sol por conta dela. Número 2. Na número 2, nós temos lá, o esquema apresenta uma das atividades do sistema digestório. Letra A. Identifique-a. Que atividade é essa? Essa atividade é aquele movimento que nós temos de engolir o alimento. Então, essa atividade aqui é a atividade da deglutição e só que ela está sendo mostrada dentro ao longo desse tubo. Então, aí nós chamamos de um movimento que é muscular, né? Que é involuntário, você pode querer, mas você não vai parar o alimento ali no meio do caminho. E esse movimento é chamado de movimento peristáltico ou de peristalse. Ambos estão certos, ok? Letra B. Na imagem, em que local ela ocorre? Veja bem, esse local que está acontecendo aí é um local que liga a boca ao estômago, né? Bem na altura do nosso esôfago, certo? Então, aí seria o esôfago. A letra C. Qual a finalidade dessa atividade? Essa atividade ela vai fazer com que o alimento ele vá da boca, seja conduzido da boca ao estômago. Letra D. Que outros órgãos do sistema digestório apresentam? Todos os demais órgãos. Então, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Todos os demais órgãos do tubo digestivo vão apresentar esse mesmo movimento.
Número 3. Na número 3, nós temos o seguinte: um adolescente de 13 anos não tem o costume de se alimentar corretamente. Nas refeições, ele come apenas arroz, batata frita ou macarrão. Preocupada, a mãe dele procurou um médico. Sugira alguns alimentos que poderiam compor uma dieta balanceada para o adolescente. Explique as falhas, né, da dieta. Primeiro, uma dieta rica em carboidratos, né? Batata frita rica em gordura também. Então, macarrão, né, massa, arroz, ali nós temos muito carboidratos. E ele está consumindo, então, carboidrato e gordura, que é o que precisa consumir, né, gordura em pouca quantidade. Então, a falha seria essa. Qual a sugestão? Que ele inserisse na sua alimentação aí porções, né, de proteínas, de legumes e verduras, que nós teremos ali vitaminas e sais minerais também, ok? Número 4. Na número 4, 2 amigos conversavam quando um deles, Eduardo, começou a comer um sanduíche feito de pão, carne e maionese. Ana aproveitou para explicar a Eduardo como se processava a digestão do sanduíche. Copie no caderno as frases que estão corretas e corrija as incorretas. Então aqui a gente vai avaliar quais são certas, né? As que estiverem incorretas a gente tem que corrigir. Então, letra A, a digestão da carne começa na boca e do pão no estômago. A digestão da carne vai começar no estômago, porque é no estômago que nós temos a enzima a pepsina, que vai fazer a digestão dessa carne, tá? A boca, ela faz a digestão ali dentro da boca, nós vamos ter a digestão do amido, né? Parte lá do carboidrato do pão vai ser digerido no intestino, né? E o amido vai ser digerido na boca. Então, a boca digere o pão, o estômago vai digerir a carne. Letra B, a digestão da maionese ocorre ao longo de todo o tubo digestório. A maionese, a gente precisa lembrar, ela é feita de quê? Gordura e ovo, praticamente, né? Mais gordura do que ovo. Então, a digestão dela vai acontecer principalmente no intestino, no intestino delgado, certo? C, a digestão do pão se inicia na boca e da carne no estômago. Essa está correta, né? Nós acabamos de consertar a letra A. Letra D, no duodeno termina a digestão da carne e do pão. Justamente, né? No duodeno vai acontecer a absorção final dos nutrientes, então também tá certa essa. Letra E, a digestão da maionese ocorre no duodeno, também está correta. Número 5. A número 5, 2 crianças foram levadas a um pronto-socorro apresentando como sintomas dores no abdômen e fezes moles. As 2 tinham comido maionese feita em casa que tinha ficado fora da geladeira. Problema de armazenamento, né? Terrível isso. Letra A, que doença provavelmente atingiu essas crianças? Provavelmente elas foram atingidas por salmonelose, que é uma doença, né? Uma bacteriose, vamos dizer assim, uma infecção bacteriana por conta dessa falta de cuidado com a maionese em si, né? Qualquer laticínio que tá ali fora do lugar, não tá na geladeira ou não foi bem acondicionado, pode vir a ter esse tipo de bactéria, certo? Letra B. Por que essa doença pode ser muito grave em crianças? Porque ela leva a desidratação, né? Rápida, porque a diarreia geralmente ela é líquida, né? Então pode levar a desidratação. C, como pode ser prevenida, né? Evitando, acondicionando bem os alimentos, evitando consumir alimentos em que não foram bem acondicionados, não estão refrigerados, né? Deixando bem acondicionado. Letra D, que procedimento é recomendado para o tratamento da criança? Ela vai tomar soro, ingerir bastante líquido, comer comida leve, certo? Tomar bastante água. Próxima página, número 6. Leia o texto a seguir sobre alimentação. A energia armazenada nos alimentos é medida em quilocalorias. Cada grama de proteína e carboidrato fornece 4 quilocalorias. E as gorduras fornecem 9 quilocalorias. A maior parte das quilocalorias que consumimos vem dos carboidratos. As gorduras devem ser ingeridas com moderação, pois em grande quantidade provoca obesidade e doenças cardiovasculares. A chave para manter o corpo saudável é comer apenas a quantidade de alimento que forneça as quilocalorias que precisamos. Use as informações do texto para responder as questões.
Então, nós temos lá, a letra A, qual ou quais nutrientes suprem nossas necessidades? Que nutrientes? Carboidratos, proteínas, né, verduras, legumes, né, que nós temos lá, vitaminas e sais minerais. Letra B, quais os nutrientes que devem ser ingeridos com moderação e por quê? Com moderação a gente deve ingerir pouco açúcar e pouca gordura, né? Por quê? Porque fazem mal à saúde, né? Podem vir a trazer problemas cardiovasculares. Letra C, por que os exercícios são importantes para a saúde? Eles ajudam a manter, né, as artérias e as veias saudáveis, diminui a gordura disponível, o lipídio disponível lá no sangue, né? Mantém o ritmo cardíaco adequado, melhora a musculatura, tem uma série de coisas que os exercícios vão trazer de importantes para a saúde. Reduzem também, né, a quantidade de energia consumida, e isso faz com que a gente não armazene tanto, diminui a obesidade. A última, o que são quilocalorias? Então, quilocalorias é uma medida de energia utilizada para aferir, né? Para medir lá a quantidade de energia fornecida por determinado alimento ou nutriente. Próxima questão, número 7. Na número 7, nós temos lá uma tabela que está falando dos alimentos, né? A carne bovina, frango, peixe, leite, queijo, manteiga. Letra A. Que alimento você sugeriria para uma criança em fase de crescimento? A criança em fase de crescimento precisa consumir bastante proteína, né? Para nutrir muscularmente, vamos dizer assim. Então, teria que ser o que tem mais proteína e menor quantidade de lipídios. Qual deles seria aí? Nós temos lá o queijo, né? Só que o queijo, ele tem em contrapartida muita gordura também, né? Tem que lembrar disso. Aí nós temos o peixe, que forneceria bastante proteína e pouco lipídio. B, que alimento uma pessoa obesa não deveria ingerir? Nossa, essa não deveria ingerir nada que tivesse muito lipídio. Então, o obeso deveria evitar, né, consumir manteiga, queijo, né, e leite também e carne suína em excesso. A letra C, caso a pessoa precise de alto teor de proteína e baixo teor de lipídio, que alimento você ia sugerir? Então, nós temos aí o... Então, pessoal, finalizada a nossa correção de atividades, a gente vai começar a fazer a nossa revisão, né? E aí, inicialmente, a gente vai falar sobre a digestão. Qual é a função dessa digestão? A digestão, ela vai ter a função de manter a energia do nosso corpo, né? Essa digestão, ela pode ser química e mecânica. A digestão química é aquela que vai acontecer em que o alimento vai ser transformado, né? Inicialmente, ele reduz as suas partículas e vai ser transformado em átomos para serem absorvidos. E já a digestão mecânica vai ser aquela que vai somente transformar o alimento de partículas menores para partículas maiores, partículas menores. Bom, a digestão, ela inicia pelo início do tubo digestório, que é a boca. Nosso tubo digestório começa na boca e termina no ânus, né? E lá na boca a gente tem a contribuição de algumas estruturas. A primeira delas é o dente. O dente age na mastigação, a trituração do alimento. Além de triturar o alimento, um processo de mastigação vai favorecer para que esse alimento seja deglutido ou engolido. Então, esse alimento ele vai sofrer também a ação da saliva, que é produzida nas glândulas salivares. As glândulas salivares vão ejetar dentro da boca, né? Se eu observar aqui a boca, a glândula salivar vai ejetar, então, a saliva dentro da boca e vai fazer com que esse alimento ele seja umedecido. Ao mesmo tempo, a saliva ela tem a amilase salivar, que é o que vai fazer a digestão do amido. Veja bem, dentro da boca eu não tenho só a estrutura dos dentes. A língua também colabora nesse processo, porque ela vai empurrar o alimento para lá e para cá, né, para facilitar o processo de mastigação. E além disso, nós temos a úvula, vulgo campainha. Você já deve ter ouvido falar sobre a
úvula, né? Que é aquela campainha que todo mundo chama de goela, né? A goela, se você meter o dedo lá dentro, você vai sentir ânsia de vômito. Mas a úvula, ela tem um papel importante, porque ela facilita o momento em que vai acontecer a deglutição, que você vai engolir o alimento. Depois desse processo, o alimento passa então dentro do tubo, né, que é a faringe, e o esôfago vai ser empurrado para o resto do tubo digestivo. E mesmo que você esteja de ponta cabeça plantando bananeira na sala da sua casa, você vai continuar esse processo. Isso porque esse movimento ele é involuntário, né? O tubo é como se fosse um tubo de pasta de dente empurrando o alimento, né? E ele sendo um movimento involuntário, eu não consigo controlar. Esse processo é chamado de peristaltismo ou peristalse. É um movimento desenvolvido ou realizado por esses músculos para que esse alimento percorra todo o tubo digestivo. Uma vez esse alimento passou pelo esôfago, chegou até o estômago, né? Quando você começou lá a mastigar, teu organismo fala, peraí, esse caboclo está mandando para mim, né, alimento. Vou começar a produzir ácido clorídrico no meu estômago. E aí, então, quando o alimento chega no estômago, ele já está rico em ácido clorídrico e já começa o processo de liquefação do alimento. O estômago funciona como se fosse um liquidificador. Ele vai transformar esse alimento, que era um sólido, no líquido. E a partir daí, ele vai possibilitar esse alimento ser absorvido, porque o alimento ele vai ter que ser absorvido no sangue. Então, ele não pode ser uma coisa muito grande, ele tem que ser partícula, né? E aí, nesse processo, então, dentro do estômago, começa, então, outra parte da digestão química, que é a digestão da proteína, através da ação de uma enzima chamada de pepsina. A pepsina, né, ela vai digerir a carne, né? Você comeu lá uma picanha, um contrafilé, tem alguém com fome aí, né? O que vai acontecer? Isso vai ser digerido lá no estômago. Beleza, o alimento virou um líquido, ele vai descer, né? Descendo pelo tubo, ele vai atingir então o intestino delgado. Mas nessa primeira porção do intestino delgado que nós estamos enxergando aqui, ele recebe a contribuição dos líquidos das glândulas anexas, que estão bem ali ao lado. O primeiro líquido é a bile, que é produzida lá dentro do nosso fígado e armazenado na vesícula biliar. A bile vai emulsificar a gordura. Em outras palavras, é como se a bile fosse a detergente de dentro do seu corpo. Quando a gordura entrar dentro do intestino, essa bile vai agir e vai transformar aquela gordura em partículas menores que poderão ser absorvidas. Ao mesmo tempo, a gente tem o pâncreas atrás aqui do estômago, que vai contribuir com a insulina. A insulina que é importante para a digestão do carboidrato. Veja bem, uma pessoa em perfeito estado produz o nível de insulina adequado para que essa glicose do sangue abaixe. Mas essa glicose abaixar significa o quê? No processo de digestão do carboidrato, quando você consome mais do que você precisa, né? E seu organismo não quebrou essa energia, não transformou essa energia dentro da mitocôndria, isso vai ser armazenado. Aí o pâncreas vai produzir o que, em excesso de glicose no sangue, o que a gente chama de glucagon. O glucagon vai pegar aquela glicose que estava lá no sangue e vai converter em glicogênio. E isso vai ser armazenado dentro do fígado. Para quê? O corpo entende lá, fala, cara, esse cara tá passando fome, eu preciso armazenar. Ele tá comendo tanto que vai chegar o momento, né? Igual o urso, né? Que hiberna, vai chegar o momento que a gente vai precisar usar essa energia. Mas isso não acontece, né? Na maioria das vezes a gente come por gula mesmo. Mas esse alimento ele vai ser armazenado lá, né? A glicose vai ser convertida em glicogênio e o glicogênio fica no fígado. Passado um tempo, se você for fazer uma atividade física, por exemplo, e precisa de energia e não consumiu, não comeu pão, não comeu nada, não tomou café da manhã, de onde eu vou tirar? Do que estava estocado. Então o organismo entende que ele precisa pegar esse glicogênio que estava lá dentro do fígado e converter em glicose.
Então, nesse momento, se a pessoa fizer um exame, por exemplo, a glicemia dela lá no sangue, a glicose vai estar super alta. Mas não significa que ela é diabética. Significa que, né, ela está lá disponibilizando o açúcar. Você já deve ter passado por um momento que você estava chegando em casa, imaginou que ia ter lá um prato de comida saboroso sobre a mesa, mas a comida não tinha ficado pronta. E aí você passa um tempo, estava com tanta fome, você fala, nossa, minha fome já trespassou, nem tô sentindo fome mais. Isso acontece porque o organismo já buscou uma forma de pegar do que estava armazenado. Dentro desse processo, quem faz dieta extremamente restritiva tem um processo que a gente chama de canibalismo muscular, porque o corpo armazena esse glicogênio tanto no fígado quanto no músculo. E aí, quando ela tem uma restrição de carboidrato, por exemplo, ela precisa tirar de onde estava armazenado, primeiro do fígado, depois do músculo. E aí vai consumindo o músculo da pessoa. Interessante, né? Bom, continuando o nosso trajeto do alimento, se o alimento desceu pelo intestino delgado, ele já recebeu então a ação dessas enzimas, ele vai ser absorvido. Isso porque o nosso intestino delgado é rico em vilosidades, que vocês vão lembrar dos meus dedos. As vilosidades, elas são como se fossem reentrâncias que vão aumentar a superfície de contato do alimento, né, que vai ser digerido, do líquido ali no caso, com o sangue. Isso vai facilitar para que a absorção dos nutrientes aconteça dentro do intestino delgado. E aí eu vou voltar só numa questãozinha. Você se lembra o que é quimificação e quilificação? Eu acabei de falar na nossa correção. No processo de quimificação, o alimento ele é transformado em substâncias químicas. Esse processo acontece lá no nosso estômago. Quando ele chega no intestino delgado, ele passa por um outro processo chamado de quilificação. Ele era quimo, vai ser transformado em quilo. O quilo, na verdade, seria lá o que a gente posteriormente vai chamar de bolo fecal, né? Quando passa dentro do intestino delgado, esse alimento então vai ser absorvido. Ele recebe parte das enzimas lá produzidas no suco pancreático, né? No caso no fígado, da vesícula biliar, ele recebe a bile. E isso aí vai transformar quimicamente o alimento para ele ser absorvido também. Uma vez aconteceu a absorção, né? Quando a gente vai fazer o number 2, a gente não faz o number 2 mole, né? Exceto porque quando tem um problema lá do piriri, desarranjo intestinal. Fora isso, as nossas fezes, elas saem mais endurecidas, né? Uma tendência não tão mole nem tão dura assim, né? As fezes, então, antes de saírem, né, de serem eliminadas, passam lá por um processo, né, o alimento passa por um processo de absorção final dessa água e sais minerais que vai acontecer dentro do intestino delgado, que você aqui enxerga em verde, né? Depois ele é encaminhado para o reto e ânus, onde ele é eliminado. Lembre-se bem, nem tudo que é nutriente que a gente vai ingerir, a gente vai absorver, porque chega uma hora que não tem. Por exemplo, você comeu lá uma laranja. Em uma laranja tem 1 grama de vitamina C. Não absorvo mais que 1 grama, né? Se eu consumir mais que uma laranja, tô dando um exemplo, tá? Nem sei exatamente quanto seria, mas seria mais ou menos isso. A gente absorve 1 grama de vitamina C. Se eu consumir mais que isso, o restante vai ser eliminado. Então, parte do que está sendo eliminado nas fezes poderia ser absorvido se eu necessitasse, certo? Bom, vocês já ouviram falar, né? O cuiabano fala lá, vou fazer 1 quilo. O que era fazer o quilo? Transformar o quimo em quilo. Transformar o alimento em bolo fecal, certo? Dentro de todo esse processo, eu preciso lembrar quais são os órgãos, quais são as funções de cada um, quais são as enzimas que estão dentro desse tubo digestivo, onde cada coisa é digerida. Na boca eu tenho digestão de amido, no estômago eu tenho digestão de proteína, no intestino eu tenho digestão de gordura, de carboidrato. Qual a função da boca, qual a função do esôfago, qual a função do estômago, qual a função do intestino, tá? Para que o fígado serve? O fígado serve para produzir a bile. Quem armazena a bile? Vesícula biliar. Qual a função do pâncreas, né? Lembrar de todo esse processo. Diferenciar o que é digestão química e digestão física. O que são glândulas anexas?
O alimento não passa nas glândulas anexas, elas só contribuem com os líquidos, né, com as substâncias, a glândula salivar, o fígado e o pâncreas. Tranquilo, gente? Se você ainda não fez a tua atividade interativa deste capítulo, esta é uma ótima oportunidade para que você faça. Isso porque, uma vez você fazendo essa atividade, você vai estar revisando o teu conteúdo. Tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, não deixe de perguntar. Eu desejo a vocês um bom final de semana e uma boa prova. Até a próxima aula, um beijão. Tchau, tchau.